Ok, vamos lá então. Vocês devem estar vendo minha tela, né? Me avisem aí caso não enxerguem. Eu vou abrir primeiro plano de ensino. Esse plano de ensino aqui eu já vou colocar no Moodle. Eu comecei a trabalhar lá na página da nossa disciplina. E basicamente o que tem lá até agora é a média de aproveitamento. Mas antes de falar da média, vamos passar aqui nos conteúdos da disciplina. Primeiro, porque software é diferente dos softwares que a gente costuma desenvolver nas nossas disciplinas, né? Então, o sistema operacional é um software especial, que ele roda em cima do hardware. Então, ele tem um monte de acessos, muitos acessos que são prioritários, que tem que ter auto-permissão, permissão de administrador para ser executado. Enquanto os softwares, os códigos que a gente costuma desenvolver, principalmente agora na graduação, são softwares no nível do usuário, que precisam de um SO para poder executar na máquina. Tá? Então, o SO tem toda uma particularidade que a gente vai ver aqui no nosso curso. Então, esse curso é um espaço que vocês têm na graduação de vocês para entender do que se trata esse SO, né? Por que ele é importante? E aí, quando vocês forem para o mercado, quando vocês estiverem no estágio, com o passar do tempo, vocês vão conseguir entender por que os SEOs evoluem ao longo do tempo, né? Por que cada plataforma tem o seu SEO, por que são inseridos cada vez mais serviços para que esses sistemas operacionais gerenciem. Então, nessa disciplina que a gente tem como objetivo começar a pensar nesses aspectos, tá? Então, a gente começa com os papéis de um SO, depois a gente vê gerência e escalonamento de processos, que é a forma com que o sistema operacional trata os processos, os programas que estão em execução na nossa máquina. Depois, concorrência de processos, threads, que é uma parte importante, que a gente vê como que os processos, as threads, podem ser executadas concorrentemente na nossa máquina, de forma a tirar proveito dos muitos núcleos que a gente possa ter nesse hardware. Depois, noções de sincronização de processos, que é a forma que a gente garante que o acesso dessas threads, desses processos que estão executando ao mesmo tempo, não gere conflitos na execução. Então, é uma área importante, mas é só uma noção, porque esse sincronismo de processos, ele é bem baixo nível, está muito próximo de estão aumentando o nível, estão se tornando linguagens com mais facilitadores, com mais construções que escondem esse sincronismo de processos do programador. Então, quando eu fiz graduação e a gente tinha que implementar threads, naquela época era C, e lá no final do curso a gente aprendia alguma coisa de Java, a gente tinha que fazer a sincronização explícita, mesmo em Java. A gente então criava uma classe, dizia que ela estendia de uma thread, e a gente tinha que colocar no próprio código em quais momentos a gente queria compartilhar informação com outra thread, qual momento que a gente queria executar, e qual momento que não poderia ter uma interrupção. E hoje isso é muito mais transparente para o programador. Então, no curso de ISO, a gente vê só as noções de sincronismo. Enquanto nos cursos de sistemas operacionais, que hoje estão com ciência da computação e engenharia da computação, a gente aprofunda um pouco mais nessa área de sincronismo, porque esses hoje acadêmicos podem vir a se tornar profissionais que desenvolvam sistemas operacionais ou que desenvolvam software básico para executar em determinadas plataformas, ou seja, que lidam diretamente com códigos baixo nível. Então, para eles isso faz sentido. Para nós, do que estamos vendo ISO, que é o pessoal de engenharia de software, pessoal de TADS, pessoal de SI, isso já perde um pouco o sentido, porque esse conhecimento seria um plus,
uma extensão do que é necessário. Mas, pensando na formação básica, no que o MEC exige, só as noções, ter ideia de que esse sincronismo é necessário, e de que esse sincronismo gera problemas de programação é o suficiente. Então, por isso que a gente separou, de novo, os cursos, tá? Cursos mais centrados no hardware básico, software básico, ficaram com SO. Os demais ficaram com ISO, tá? Depois, noções de deadlock, que tem a ver com sincronismo também. E daí entra em gerenciamento de memória. Então, antes daqui, a gente estava falando de CPU. Depois, entramos em memória, passamos um tempo falando de memória. E aí, já lá no finalzinho da disciplina, a gente fala de noções de sistemas de arquivos e entrada e saída. E para finalizar, alguma noção de segurança e virtualização, que é um tema bastante contemporâneo, né, na moda, que vem sendo bastante utilizado. Então, essa é a ementa do nosso curso, que foi um pouco revista e adaptada para os cursos noturnos e de engenharia de software, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Vocês estão me escutando? Alguém falou aqui que caiu? Tá, beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui às vezes a internet é um pouco ruim. Se vocês tiverem alguma dúvida, liga o microfone e me avisa. Porque às vezes quando eu mudo de tela eu não enxergo aqui o chat, tá? Bom, beleza. Então, a ementa é essa, vamos para o objetivo, né? Então, mais ou menos já falei, o objetivo é proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre o funcionamento interno dos sistemas operacionais. Então, aqui ninguém vai aprender a usar, por exemplo, Linux. A ideia não é que nessa disciplina vocês saiam um expert em Linux, não é isso. Eu não quero pegar a visão do usuário final, que não é um curso de como usar o Linux. Aqui é um curso de entender como que o sistema operacional funciona, e para isso a gente utiliza como caso o Linux, tá bom? Estudar arquiteturas, mecanismos e técnicas atuais, dando ao estudante uma visão clara sobre SO, suas funções e os desafios relacionados ao seu projeto. Estudar e avaliar sistemas operacionais existentes. Tá? Então, o objetivo aqui está bem claro. E o programa, gente, eu coloquei aqui já é especificado em horas, tá? Algumas horas aqui estão com, por exemplo, processos, que a gente trata de CPU, de processamento. Estão com 8 horas, sendo 2 EAD, mas tudo que vai ser EAD, tá? Então, tá aqui discriminado. A nossa primeira prova, deixa eu ver aqui como está. Tem 2 provas, né? P1 e P2. Então, a nossa primeira prova, gente, é até aqui, ó, até o item 7. Então, é um bocado de conteúdo para P1 e depois o restante vai ser P2, tá? Qual que é mais fácil, P1 e P2? Tá mais ou menos igual. Então, as duas provas têm o mesmo peso. Então, eu vou dar essas aulas muitas das vezes expositivas, então, às vezes eu vou ter aulas já gravadas e vou disponibilizar para vocês, outras vezes a gente vai fazer uma aula síncrona, tá? Vocês têm preferência entre aula síncrona ou preferem aula assíncrona? Síncrona é aquela que o professor está junto, falando aqui, gravando um vídeo com vocês. Assíncrona é quando eu mando um link já gravado, vocês assistem a qualquer momento. Vocês têm alguma preferência? Eu prefiro síncrona, professora. Síncrona, tá. Muita gente falando aqui síncrona. Ah, beleza. Então, vocês gostam mesmo dessa participação. Dá para notar um pouco, porque tem bastante gente presente, então é uma turma que gosta dessa interação. O Gabriel acha que é um pouco de cada. Tá. Então, a gente pode fazer essa versão mais síncrona agora no começo, que eu não tenho nenhuma aula preparada, nenhuma aula feita, nenhum vídeo feito. E ao longo do curso, conforme as coisas apertem, eu posso liberar alguns vídeos de vez em quando já prontos, tá bom? Mas a gente sempre vai marcar um horário, pelo menos para discutir, saber como estão as coisas. Tá. Ok. Então, vamos ter as aulas expositivas, as aulas síncronas, listas de exercícios, trabalhos em grupos. Bom, a bibliografia, gente, tem 2 livros principais que eu uso, tá? Um é o Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum,
e o outro é Fundamentos de Sistemas Operacionais, do Silbert Chats. Esse do Silbert Chats tem algumas variações, basicamente do mesmo livro. Alguns chamam Fundamentos de Sistemas Operacionais, outros chamam Conceitos de Sistemas Operacionais, mas o núcleo dele, o cerne, é a mesma coisa, tá? Pode pegar qualquer um que estiver disponível. Na biblioteca, existem versões deles online, então vocês conseguem acessar lá a minha biblioteca da UFMS e acessar a versão online, tá? Às vezes alguém também se interessa em comprar o PDF, enfim, vocês têm acesso a esses recursos. Vamos para a avaliação, então. Eu estou propondo 4 trabalhos de avaliação, na verdade 5, se a gente considerar essas atividades extras. Então, são 2 provas escritas individuais, cada uma com metade da matéria, mais ou menos, e daí a optativa pode substituir uma dessas 2 provas. Além delas, a gente vai ter também 2 trabalhos, e esses trabalhos vão ser feitos em grupo, tá? Depois eu vou ver a quantidade máxima de integrantes por grupo. E ainda temos atividades extras. As atividades extras consistem em meio ponto na média. E esse meio ponto aqui vocês ganham ao fazer, por exemplo, uma lista de exercícios que eu pedi para entregar, uma pesquisa, algum desafio, algum exercício desafiador para entregar, coisas do tipo. São tarefas que ajudam no aprendizado, tarefas que muitas vezes é importante que vocês façam para poder entender as questões que vão cair na prova. E daí, como eu não tenho, né, eu tenho que ter algum poder de cobrar que vocês façam isso, de forçar que vocês façam essas atividades, então eu dou esse meio ponto aí para quem faz. Então, vamos imaginar que no semestre eu dei 10 atividades dessas para vocês entregarem. Quem fizer as 10 ganha meio ponto. Quem fizer 5 ganha 2,5 na média, tá bom? Então, não deixem de fazer. É um meio ponto, assim, que ajuda bastante, tá? Além dele, né? Então, se eu dei meio ponto para as atividades, sobra 5 pontos para a primeira parte do curso, que é a primeira prova mais o primeiro trabalho, sendo que nessa primeira parte o trabalho tem peso 0,6 e a prova tem peso 0,4. Depois, na segunda metade da disciplina, toda essa segunda metade vai ter peso 0,45. Então, vale, na média, 4,5 pontos, 4 pontos e meio. E esses 4 pontos e meio, a grande maioria é da prova, 80% da prova e só 20% do trabalho. Tá? Então, gente, na primeira metade o trabalho é mais importante, na segunda metade a prova é mais importante, tá? A P1 está prevista para 5 de outubro, então vai demorar um pouquinho, né? A P2 7, esse calendário durante o decurso pode fazer pequenas alterações, mas o ideal é que a gente siga esse plano de ensino para que todo mundo se programe e esteja disponível nessa data, tá bom? Sempre vocês podem me contactar, fazer perguntas nas aulas, me mandar mensagem, eu posso abrir um fórum para a gente discutir questões que são polêmicas, mais difíceis, para que a gente tire dúvidas e vocês não fiquem perdidos na disciplina, tá? Não é uma disciplina difícil, ela não deveria reprovar muito, né? E não, no último semestre, só reprovou mesmo quem desistiu da disciplina. Então, por mais que a UFMS abriu espaço para vocês cancelarem as matrículas, se tivessem tendo algum tipo de dificuldade, muitos alunos não cancelaram, mas também não fizeram prova, trabalho, ou seja, sumiram, né? Então, só esses mesmos que sumiram, que reprovaram. Quem se dedicou minimamente conseguiu passar,
tá? Deixa eu ver o que está acontecendo no chat aqui. Se nossa turma vai ter um grupo de WhatsApp. Ai, Matheus, eu não sei se eu tenho maturidade para um grupo de WhatsApp. Esse negócio toma tempo, né? Fica ali o dia inteiro na minha mão. Não sei se eu vou achar bom ou se eu vou pirar. Eu acho que não. Não acho muito boa ideia, não. Não por vocês, por mim mesmo. Imagina, eu vou entrar, minha hora de folga lá, vou entrar e vou ficar respondendo mensagem sem separar. E eu tenho 2 filhos pequenos e não sei. Acho que a gente tem que separar um pouco o horário de trabalhar e o horário de lazer, tá? Então, não vou ter um grupo de WhatsApp, muito provavelmente. Pode ser que mude de ideia, mas e-mail comigo funciona bem. Então, vocês mandam mensagem ou um fórum que todo mundo veja, né? Ou vou dar uma pensada a respeito das outras opções, Telegram e o que mais vocês falaram aí, Discord. Vou pensar, tá? Se desvincular do WhatsApp já é uma coisa boa, porque o WhatsApp a gente usa muito para falar com, né, os amigos, familiares, e se eu usar o Discord, o Telegram, eu sei que é só facum. Então pode ser. Vou pensar a respeito e falo para vocês. Tá. Vinícius está perguntando com relação à solicitação de vagas de livre frequência. Estou por fora, Vinícius, não sei. Livre frequência seria aquelas disciplinas que você não tem que ter frequência, né? Aquelas disciplinas que já passou, que já fez uma vez, mas não conseguiu êxito, e agora seria dispensado, não sei. Pergunto para o coordenador, ele deve estar ciente, eu estou por fora. Tá bom, Matheus. O Matheus falou que o grupo não seria para bate-papo. Tá bom. Eu vou dar uma pesquisada nessas opções que vocês me falaram aí, tá? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida quanto às avaliações, a data? Não? Tá. Deixa eu abrir o Moodle, então, só para a gente dar uma olhada lá. Enquanto não. A Camila está perguntando se as avaliações têm tido mais questões abertas ou fechadas. Em geral, Camila, eu colocava assim uns 60% de questões objetivas e 40% de questões subjetivas. E aí não funcionou, não. Nas turmas, esses 40% das questões abertas, era ali que estava tendo mais cola, sabe? Porque nas questões objetivas, eu já tinha pego o jeito de fazer questões aleatórias, então cada aluno tinha a sua própria questão. Mas nas questões subjetivas, abertas, eu notei muita cola, e daí fica difícil, né, de você saber quem colou de quem, porque são 60 provas. E a interface do Moodle para ficar navegando entre uma prova e outra é muito ruim, é muito demorada. Então, eu não conseguia ver quem colava de quem, ou às vezes aquela resposta que era similar em um grupo muito grande, às vezes poderia até vir da própria Wikipedia, sei lá, alguma fonte que você joga no Google e pega a resposta. Então, eu me senti impotente de fazer essa análise mesmo. E daí eu poderia estar sendo injusta com alguns grupos, onde eu detectava facilmente a cola, e para outros grupos que colaram da mesma forma, eu poderia não detectar. Então, eu não quero ser juíza e dizer quem colou de quem e punir, tá? Então, em vez disso, provavelmente as provas não vão ter quase questões subjetivas. Não estou dizendo que não vai ter, estou dizendo que eu gostaria de diminuir essas questões. A Alexia perguntou se vai ter muito código. Então, essa disciplina eu dava sempre um trabalho de programação. E aí, quando a gente separou as turmas, ISO para o pessoal puramente do dia e ISO para o pessoal da noite,
a gente conversou que a parte de codificação deveria ficar mais pro pessoal do dia, que é uma codificação em geral mais baixo nível. Então, da noite, o que for cobrar de codificação vai ser naquela parte lá de sincronismo, mas seria uma codificação mais alto nível, mais próximo do que vocês costumam fazer nos trabalhos de vocês. Tá? Então, é uma codificação, diria, leve, não é uma codificação pesada quando for aparecer, quando for ter, tá? Aí vocês devem estar pensando, mas tá bom, vai ser bem tranquilo, vai ser fácil. É fácil, mas é preciso um pouco de dedicação, né, nesses trabalhos. Trabalho, o próprio nome diz, dá um pouco de trabalho, né? Vamos usar Java ou C. Vocês têm visto Java, né? Vocês são da turma de engenharia de software, certo? Então, vocês foram alfabetizados em Java, né? Então, vai ser Java. Alguma coisa eu mostro um código em C, mas não que eu queira que vocês implementem em C. Mas é porque C, você enxerga mais facilmente o que está acontecendo entre o código e a chamada das funções do próprio sistema operacional. Quando a gente vai para Java, a própria máquina virtual de Java já fica no meio entre o SO e a sua aplicação final. Então, a gente não enxerga tão bem essa comunicação. Em C, a gente enxerga. Então, alguns exemplos eu vou usar em C, mas quando vocês tiverem que programar minimamente, ou quando vocês tiverem que fazer alguma busca sobre o que acontece em Java, numa linguagem, aí vocês vão poder usar Java. O Gabriel falou que é parcialmente analfabeto. Analfabeto em quem? Java? O bom, gente, eu não sei programar em Python, não, mas comecei a fazer algumas coisas pequenas. Ai, que maravilha aquilo. Já fiquei fã. Tudo bem aí? Tá, vocês estão me acompanhando, né? Tá bom, ok. Tá, destravou aqui. Deixa eu ver. O Matheus falou que gostava do Java até aprender Dart. Pois é, uma hierarquia, né? Eu fui alfabetizada na computação com C. Aí, quando eu aprendi Java, nossa, que maravilha! Java tá no auge, tava no auge, né? Tudo era Java, tudo era Java. Mas hoje, vendo essas outras linguagens, as linguagens mais novas, interpretadas, nossa, elas dão um show. Java é muito verborrágica, né? Você tem que fazer muita coisa para uma pequena classe, uma comunicação. Chamada. O Davi tá perguntando de chamada. Não vou fazer chamada não, Davi. Larga a mão, vou lançar presença para todo mundo. E daí, conforme eu for liberando as atividades, quem fizer as atividades ganha presença, quem não fizer ganha falta. Mas para essas aulas que não tiverem atividades, todo mundo ganha presença, tá bom? Vou dar falta pro Davi. Tá? Davi já até saiu da sala, ó. Falei que não vou cobrar presença, ele já foi embora. Bom, mas é isso, gente. Alguma pergunta mais? Se não tiver pergunta, aí a gente se encontra quinta-feira. Aí eu já preparo a aula e daí quinta-feira a gente começa. Tá bom? Para vocês não pegarem no trampo. Beleza? Ok. Então é isso, gente. Eu vou parar de gravar aqui para o vídeo não ficar longo. Mas quem